Seguinte, vazou o box 9 e vamos começar nossas análises sobre as cartas da box. No vídeo de hoje vamos analisar Bujin, simbora. Então vamos lá, velho. Bujin é um deck que recebe suporte com nessa box. A box vazou, se eu conseguir lembrar, eu vou tentar deixar o link da Duel Links Brasil aqui na descrição. Vai estar todas as cartas da box. Nesse primeiro vídeo, eu acho que vai ser uma série de pelo menos 3 vídeos, acho que vão ser 3 vídeos aí, comentando sobre a box. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Bujin, tá? O Bujin que recebe suporte com essa box, mais especificamente recebe 2 Exceeds e um Spell também, Spell interessante. E alguns monstros aí, só que acho que os monstros nem vão ser utilizados no deck. E vamos aproveitar que o Bujin tá recebendo cartas e vamos comentar um pouco sobre o Bujin em si, tá? O Bujin é um deck controle, ele é definitivamente um deck controle, que usa esses monstros, tá? Esses monstros que são humanoides e esses monstros que são bestas, né? Os Bujin se dividem assim, tem os monstros humanoides e as bestas, que basicamente dão suporte para os monstros humanoides. Então essas bestas ativam efeitos para manter, para proteger, vamos dizer assim, os seus monstros humanoides, e os monstros humanoides que fazem o papel de bater, o papel de... Eles ficam no campo eles que ficam no campo e as bestas ficam protegendo eles. É basicamente isso o deck. Com a vinda dos Exceeds, o deck ganha uma win condition, porque agora o deck tem o Susanoo, que já eu falo sobre ele, que é uma carta muito boa e que é rara dessa box, e também o Tsukuyomi, que é uma boa carta também. Mas vamos comentar sobre cada uma das cartas. Vamos lá. Vou falar primeiro dos humanoides, e dentre os humanoides é óbvio que o principal é o Bujin Yamato. Qual é o efeito dele? Durante sua fase final você pode adicionar um monstro Bujin do seu deck à sua mão e enviar uma carta da sua mão para o cemitério. E você só pode controlar um Bujin Yamato. Os Bujins humanoides, eles têm um efeito que você só pode controlar um deles, tá? Então preste bem atenção nesse efeito, você não pode ter 2 Yamato no campo. Então o Yamato é o search do seu deck, é o cara que vai fazer você buscar Bujins do seu deck e enviar Bujins da sua mão para o seu cemitério. O outro, que faz quase o que o Yamato faz, só que ele necessita do Yamato para ter esse efeito, é o Arasuda. O Arasuda ele tem o seguinte efeito: quando o monstro Bujin no seu cemitério ou com face para cima do seu campo for banido, exceto durante a etapa de dano, você pode invocar ele por invocação especial, em posição de defesa. Então você consegue ter de certa forma o volume de jogo. Outra coisa é que uma vez por turno durante sua fase final, se um Bujin é adicionado do seu deck para sua mão, exceto durante a fase de compra, você pode comprar uma carta e descartar uma carta. Então se você tem um Yamato e um Arasuda, o Yamato ativa efeito, você adiciona o Bujin do seu deck para sua mão, descarta o Bujin, o Arasuda vai ativar efeito, você vai comprar mais uma carta e vai descartar mais uma carta. Então os dois combam entre si. O terceiro aqui é o Mikazushi, tá? Ele também tem um efeito de entrar special. Ele entra special quando um monstro besta guerreira do tipo Bujin, que você é destruído em batalha ou por efeito, e enviado para o cemitério, você consegue trazer ele special da sua mão. E qual é o efeito dele? Durante a sua fase final, quando um Bujin foi enviado da sua mão para o cemitério e você controla o Mikazushi, você pode adicionar uma Bujin, Spell ou Trap carta do seu deck à sua mão. Então vamos lá, qual é o seu combo? É você deixar o Yamato, o Arasuda e o Mikazushi. Yamato ativa efeito, compra Bujin, descarta uma carta, Arasuda compra uma carta, descarta uma carta e o Mikazushi vai ativar efeito e você vai comprar uma Spell e Trap Bujin do seu deck. Qual é a Spell e Trap que veio, que eu acho que ela... Tenho quase certeza que ela é nova, 90% de chance que ela é nova, é a Bujin Carnation. Essa Spell é bem boa. Qual é o efeito dela? Se o oponente controla monstros e você não controla monstros, você pode selecionar um Bujin monstro. Você pode selecionar um monstro Bujin no seu cemitério e um monstro Bujin banido e invocar os dois por invocação especial. No turno que você ativar esse efeito, você não pode usar as matérias que você invocou para invocação XYZ, exceto para invocação Exceed de monstros besta, besta guerreira e bestalada. Então, o Arasuda e o Yamato, eles vão buscar as cartas necessárias e o Mikazushi vai buscar seu follow-up, que é a Spell. Por último, temos a Hirumi. A Hirumi, ela é interessante, ela não pode ser normal summon, o que é ruim, só que ela tem o efeito de que quando ela está na sua mão, você pode banir um Bujin do seu cemitério e invocar ela por invocação especial. Além disso, se ela invocada dessa forma for destruída por batalha ou por efeito, e você e o seu adversário tiverem cartas na mão, você pode descartar uma carta e o seu oponente também tem que descartar uma carta. Então ela tem um efeito ali que você faz com o oponente descarta a carta enquanto você também descarta. E vamos agora para os monstros bestas, que são na verdade os Bujings, que são os animaizinhos que vão dar suporte para os seus humanoides. Temos vários, tá? E eles têm basicamente a mesma mecânica. Estão no cemitério e ativam efeitos, fora alguns que ativam da mão. A tartaruga, por exemplo, tem um efeito de que quando os seus Bujins são alvo de algum efeito, você pode banir ela do cemitério e negar esse efeito. A lebre, você pode banir ela do seu cemitério, selecionar o Bujin que você controla e esse Bujin não pode ser destruído nem por batalha, nem por efeito. A Centopeia, você bane ela e destrói uma mágica armadilha que o oponente controla. O Quillin, você bane ele e destrói uma carta face-up que o oponente controla. E o Sinhou, quando um Bujin entra em batalha,
Quando um Bujin batalha, você pode banir ele do seu cemitério e fazer com que seu monstro Bujin ganhe ataque igual ao ataque do monstro que ele tá atacando ou recebendo ataque. Só que se fizer isso, todo o dano que o oponente tomar por batalha é diminuído pela metade. E temos os monstros que ativam da mão, que a mais famosa é a Garça. Qual é o efeito dela? É que durante o turno de durante o seu turno, o turno do oponente, você pode enviar essa carta da sua mão para o cemitério e fazer com que um Bujin que você controle fique com o dobro de ataque. Ela é basicamente um Honest. Além dela, a box também traz o Crow. O Crow ele tem o seguinte efeito: quando um monstro besta guerreira Bujin que você controla é alvo de um ataque, você pode descartar essa carta, negar o ataque e fazer com que ele tome dano igual a metade do ataque do monstro que ele atacou. Então ele é bem interessante, só que eu acho que a Garça acaba sendo melhor que ele. Qual desses monstros usar? Cara, a Garça provavelmente é 3 no deck, e os outros depende muito do que você tá enfrentando, por exemplo. A Turtle eu acho interessante, porque no meta tá tendo muito corte de karma, Canadia, corrente demoníaca. Então a Turtle, ela como protege por alvo, ela é bem interessante. O Sim eu também rodaria pelo menos um. Ele é basicamente uma Garça nos seus cemitérios, e às vezes a Garça não consegue passar por ataque, porque a Garça só faz dobrar o ataque. Então os seus bichos, por exemplo, seu Yamato vai pra 3.600, o que às vezes não passa de um Shogun, por exemplo, banindo algum bicho do Shiranui. E o Senhor já consegue, como ele ganha um ataque, ele já consegue passar por esses bichos. Então o Senhor também rodaria pelo menos um. E o resto depende muito do meta, depende muito do que você está enfrentando. É muito variável a sua escolha de monstros besta para que você quer usar. Vamos falar agora dos Exceeds, que é o que você clicou nesse vídeo para ver eu comentando sobre eles, tá? Vamos falar primeiro do Tsukuyomi. O Tsukuyomi, a primeira coisa que eu quero ressaltar nele é que ele é rank 4 e ele não é específico pro Bujin. Ele só pede 2 monstros luz de nível 4. O que é interessante, você consegue rodar ele em outros decks. E o efeito dele é bem legal para se rodar em outros decks. Qual é o efeito dele? Uma vez por turno você pode descartar o material dessa carta e enviar toda a sua mão para o cemitério. Você tem que enviar pelo menos uma carta e comprar 2 cartas. Então, qual a jogada? Qual é a melhor jogada? É você fazer ele, você tem uma carta na sua mão, ativar o efeito dele, descartar essa carta e comprar 2. Você faz um mais um, basicamente. Além de que essa carta você pode ser uma besta e essa carta pode ativar efeito de cemitério. Então esse bicho é muito bom. Além disso, se ele deixar o campo por causa de um efeito do carta do oponente, você pode selecionar um monstro besta guerreira Bujin do seu cemitério, igual o número de materiais que tinha nesse card quando ele saiu do campo, e invocar por invocação especial. Se ele tinha 2 materiais, você invoca 2 besta guerreira. Se ele tinha 1, você invoca só uma. Então ele consegue flutuar. Então Tsukuyomi é bem legal. Mas o bicho que eu vou dar valor, mas o bicho que eu boto fé mesmo é o Susanoo, tá? O Susanoo, ele é brabo. Ele é um bicho bem bom nesse deck e é basicamente uma win condition do deck. Como você faz ele? 2 monstros Bujin nível 4, de boas. O primeiro efeito dele é que ele pode atacar todos os monstros que o oponente controla uma vez cada. Um Purgatril da vida, só não tem perfurante. Ele tem 2.400 de ataque, o que é pouco, mas ele consegue estar dobrando o ataque uma vez pelo menos com a Garça. Então é interessante. Você consegue lidar com o maior monstro do oponente usando a Garça. E se o oponente ativar algum efeito para invocar bicho pequeno, você consegue também estar batendo nos bichos pequenos dele. Além disso, uma vez por turno você pode descartar o material dessa carta, selecionar um Bujin do seu deck e enviar ele para o cemitério ou adicionar ele para sua mão. Então, ele busca a Garça, ele consegue enviar qualquer besta do seu deck para o cemitério. Então, o Susanoo é muito bom pro deck de Bujin e vai estar dando um up no deck de Bujin. Não sei se vai ser meta, mas vai ser um deck muito legal de se jogar e eu queria muito ter Bujin na minha conta. Agora eu vou mostrar pra vocês uma build que eu montei aqui de Bujin. Nada demais, é só uma ideia, é só uma primeira ideia que eu tive, eu pensei em outras ideias, mas vou comentar primeiro sobre ela e já comento sobre outras ações. Simbora. Vamos lá. O que eu tenho pra falar desse deck é basicamente a Ties of Breathing. A Ties of Breathing é uma excelente carta pro deck de Bujin. Qual é o efeito dela? Você paga 2.000 pontos de vida, seleciona um monstro nível 4 ou menor que você controla, seleciona um monstro nível 4 ou menor que você controla, invoca 2 monstros do deck com o mesmo tipo, atributo e level do monstro que você selecionou, e com nome diferente, só que se você faz isso, você não pode invocar por invocação especial, depois que ativar essa carta, e você não pode conduzir sua fase de batalha. Qual a jogada? É você abrir com ela e abrir com algum nível 4. Entre eles pode ser o Mikazushi, o Yamato ou o Arasuda. Óbvio que se você abrir com o Mikazushi e o Yamato, você vai descer o Mikazushi porque você só tem um Mikazushi no deck. Então você vai focar por descer o Mikazushi. Você vai dar ties e vai trazer os outros 2.
Se você descer o Mikazushi, vai trazer o Yamato e o Arasuda. Descer o Yamato, vai trazer o Arasuda e o Mikazushi. E assim por diante. Eles vão ativar efeito, você vai comprar cartas, vai descartar cartas. O Mikazushi vai buscar spell. Com isso, no final do seu turno, você vai ter alguns Bujin no seu cemitério. Provavelmente você vai ter algum Bujin para proteção na mão. E você vai ter a spell na sua mão como follow-up. No seu turno, se seu bicho sobreviver, você tem o Susanoo para fazer e tá finalizando os jogos. Bem legal. Vou mostrar isso aí na prática. Na prática é basicamente isso aqui, ó. Como abrir com o Mikazushi, normal dele. Tides of Breathing. Seleciono o Mikazushi, invoco um Arasuda e um Yamato do meu deck. Fase final, o Yamato vai estar ativando efeito. Eu vou estar buscando aqui, como eu já tenho uma garça na mão, eu vou estar puxando um Senhor. Esse Senhor vai acabar descartando ele mesmo. O Mikazushi vai ativar efeito. Vou comprar a Spell. E o Arasuda vai ativar efeito. Vou comprar uma carta e descartar uma carta. Acabei que eu não puxei Acabei que eu não puxei nenhum monstro pra enviar pro cemitério. Vou acabar enviando o Yamato mesmo. Vou deixar essa carta na minha mão. Turno do cara. O cara vai ativar efeito. Eu tenho uma garça na mão e um Senhor no cemitério pra me proteger por batalha. Final do... Se o cara passa o turno, no meu turno, eu posso fazer qualquer rank 4 aqui. O Susanoo, por exemplo. Vou fazer com vocês dois. Faço o Susanoo. Ativo o efeito Susanoo. Descarto uma matéria. E busco qualquer Bujin. Consigo enviar qualquer Bujin. Eu posso enviar, por exemplo, uma Turtle pro meu cemitério. Pra já tá me protegendo de alvo, tá? Garça na mão, consigo. Se eu não tivesse garça na mão, eu conseguia estar buscando a garça. Se o cara conseguisse tirar os meus monstros do campo, eu tinha que, de alguma forma, eu consegui banir algum Bujin pra estar ativando a Bujin Reincarnation como follow-up na minha mão. Então o deck é bem interessante, vou comentar o resto das cartas do deck. Como eu falei, o Mikazushi, 13 Yamato, é importantíssimo você ter 13 Yamato. Uma Turtle pra estar se protegendo de alvo. 2 Arasuda. O Arasuda, ele acaba sendo menos importante, porque o Arasuda só compra com o Yamato. Então o Yamato você definitivamente quer abrir com o Yamato, ou algum nível 4 e atrás. Um Quilin, esse Quilin pode ser uma Centopeia também, depende muito do match, se você está enfrentando muito back row, uma Centopeia é interessante. 3 Crane, um Senhor, 3 Tais, uma Bujin Reincarnation, uma Tenso. Essa Tenso, qual a função dessa Tenso? Essa Tenso, teoricamente, é para ser uma quarta Tais, bem piorada. Qual é o efeito da Tenso? É que você tem uma normal summon adicional de um monstro besta guerreira. Então o seu combo é trazer o Yamato e o Arasuda. É basicamente isso. Se você abre de Yamato e Arasuda também. Se você abre de Yamato e Arasuda e um Atenso, é basicamente uma Tais piorada. E 3 corrente aqui, carta da box. Carta bem boa pra tá completando o deck. Então o deck fica um deck bem controle, um deck bem reduzido. Eu fiz versões usando Hirumi pra tentar fazer... Eu fiz versões usando Light Sword com a Hirumi pra tentar fazer o Exceed no turno 1. São versões interessantes, mas aqui beleza, o deck se completa com 2 de cada. Talvez eu use até 3 Susanoo e um Tsukuyomi. Acho que você nunca vai usar 3 Susanoo, mas beleza. Um Gaga Cowboy, um Utopia e um Stellar Knight Deuterius, que é o que a gente tem de rank 4. E é basicamente isso o deck. Bujin, talvez Beirut Rug, forçando um tier 3, mas... não sei, eu acho que o Stellar Knight eu acho que tem mais chance, não vou mentir. Mas Stellar Knight fica pro próximo vídeo. Se você gostou desse, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, meta de 1000 inscritos até o final do ano. Então, mano, se inscreve aí, links aqui na descrição, cola aí. E é nóis, tá? Falou!